Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho a Caminho. Nós estamos vivendo um momento de muitos símbolos, de muitos arquétipos sendo colocados, das sombras vindo à tona. Então eu resolvi fazer uma análise de tudo isso. Hoje eu me encontrei com o meu grupo, né, com as meninas para terminar as constelações e surgiu esse assunto na minha mente e nós recebemos uma mensagem muito bonita de um dos mentores de uma delas e me veio essa ideia de trazer toda essa simbologia que envolveu esse dia de ontem para a Europa, né, para vocês aí, para mim aqui já estava no dia 9, já estou no dia 9, mas essa eleição, o que é essa simbologia dos números, de nomes que envolvem até o emocional e todo o inconsciente coletivo de muitos fiéis hoje, né, no nosso mundo e perante toda essa confusão e essa queda, essa destruição de instituições antigas para o novo surgir, né? Então, qual é essa conexão, né, desse Papa Leão XIV, que é um americano, Robert Francis Prevost, e sua conexão com Santo Agostinho? Então, essa eleição, né, que nós tivemos agora, na qual ele escolheu esse nome de Leão XIV, é um nome que funde simbolicamente leão, que é a força, realeza espiritual, e o numeral 14, que talvez esteja uma alusão ao século XIV, que foi um período de muitas reformas e crise na igreja. E carrega profundas camadas arquetípicas e históricas, gente. Essa identidade desse novo Papa como um missionário no Peru e devoto de Santo Agostinho, então sugere uma renovação radical para a Igreja Católica em 2025. Então vamos desdobrar essas simbologias e esses valores aqui aos poucos agora. Vamos começar pelo nome, Leão XIV. Então é uma fusão de força e humildade do leão. Então esse arquétipo do leão, que ele representa, ele traz o quê? Né? A coragem, a autoridade espiritual e a proteção, como é citado o leão de Judá na Bíblia. E essa correlação dele ser um missionário e dele ser um devoto de Santo Agostinho. Então, na iconografia, Santo Agostinho é às vezes retratado como um leão, simbolizando sua luta contra as heresias e a defesa da fé. O número romano 14. Ele pode remeter ao Papa Leão XIII, né, do século XIX, que revitalizou a doutrina social da igreja. Então, a escolha do numeral, ele reforça um resgate de valores tradicionais, mas com um olhar para os marginalizados. Então, Santo Agostinho, como fundamento teológico, né, ele foi um teólogo da graça, da interioridade e da igreja como cidade de Deus, né, como esse Deus que habita dentro da gente. E a sua influência, né, nesse novo papado nos traz a sugestão de um foco na graça divina. Então é contra o pelagianismo moderno. Agostinho ele combatia a ideia de que a salvação vem apenas por esforço humano. E num contexto atual, isso pode criticar o materialismo, gente, e a ilusão da autossuficiência da sociedade. Nós vivemos em conjunto, em coletivo, e nós não podemos ser tão individualistas, nós temos que abraçar esse coletivo, ter mais compaixão. Então, é uma igreja como comunidade de pecadores, somos todos pecadores. Então, Leão XIV, ao chorar na varanda, ele soluçava, ele engolia. Então, encarna o que? A humildade agostiniana, a ideia de que a igreja não é uma instituição de perfeitos, mas de redimidos. Então a gente olha aqui uma justiça social e a caridade. Então o Agostinho defendia que a caridade é a alma da justiça.
Então a experiência de Prevost no Peru, no trabalho com os mais marginalizados, ele alinha-se ao conceito de ama e faz o que quiseres, entre aspas, uma das falas de Agostinho. Então a dualidade de duas pátrias, aqui temos outra simbologia, Estados Unidos e Peru. Então, como americano, ele representa a igreja em diálogo com o quê? Com o pragmatismo e a diversidade cultural. E essa vida, essa missão no Peru, é o amor, todo o conhecimento colocado ali simboliza a opção preferencial pelos pobres, tema central no pontificado de Francisco, né, do Papa Francisco, e nessa teologia latino-americana, que o Brasil é o número 1 em quantidade de fiéis. Então, a gente aqui também tem o arquétipo do peregrino, que une o quê? Duas identidades, refletindo uma igreja universal além de fronteiras nacionais. Então, a gente teve também a simbologia dessa eleição no segundo dia, após 4 votações. Então, vamos analisar um pouquinho o processo. A quarta eleição. Então, o número 4 representa o quê? Estabilidade. A terra, os 4 evangelhos, os 4 elementos, indica que os cardeais buscaram um equilíbrio entre tradição e renovação. E eu estou falando aqui, gente, de inconsciente coletivo, tá? Mesmo com toda a racionalização, com toda como se diz, a influência política, a gente tem o inconsciente aqui muito forte. O segundo dia, o número 2, simboliza dualidade e reconciliação. Céu e terra, divino e humano. E sugere o quê? Que um papado que pode ser que ele medie conflitos internos da igreja. E o que a gente traz de simbolismo no choro na varanda? Então, as lágrimas como sinal de uma vulnerabilidade sagrada, rompendo com a imagem dos papas distantes de outros papas, é um arquétipo do servo, aquele que serve, do pastor, daquele que sofre, sofredor, próximo ao povo, ao sofrimento do povo. Então, valores que podem guiar todo esse processo, que ele vai ter, esse caminho dele, que ele vai ter para frente com esse pontificado e além. Então, a gente traz aqui misericórdia sobre o dogmatismo. Então, como ele se inspira em Santo Agostinho, que priorizava a graça sobre a condenação. Gente, isso tem um simbolismo muito grande. Então, uma igreja em saída. Vamos olhar. Então, é uma instituição. A combinação da contemplação, né, de agostiniana, essa contemplação do interior, dessa relação com Deus, com uma ação missionária, que é uma experiência que ele teve no Peru. Então, a gente está falando desse interior que é yin, com essa ação missionária que é o yang. Então, uma ecologia integral também a gente tem aqui, porque Santo Agostinho, ele também via a natureza como reflexo de Deus, e essa aproximação que a gente tem que ter. Então, Prevost talvez possa unir justiça social e ambiental, seguindo o legado de Laudato Si. Então, não sei, vamos averiguar, mas essa simbologia de hoje trouxe muito isso, e esse diálogo com a pós-modernidade. Então, Agostinho debateu muito o ceticismo naquele tempo, né, gente? Vamos analisar o tempo e a cultura onde se tinha os burburinhos como a gente está tendo hoje. Leão XIV pode enfrentar a crise de sentido atual, né? Propondo uma fé que não fuja da razão. Então, a gente pode ter aqui essa luta interna, mas isso vai ser mostrado e a gente vai perceber isso com o andar de todo o processo que eles vão seguir a partir de agora. E quais as motivações desses cardeais inconscientes? Por que um agostiniano? Vamos tirar a razão, a política, as influências, e vamos tentar olhar com outro olhar, porque ele não era um dos preteridos ali, né? Que todo mundo falou, que a imprensa falou.
Então, em um mundo dominado por tecnologia, a teologia agostiniana da graça, o que que ela pode trazer para esses fiéis? Refúgio contra a desesperança. Então, pode ser que venha daí cura de traumas da igreja. Por exemplo, escândalos, divisões políticas, questão de poder, de dinheiro. Então, tudo isso está pedindo um líder que una disciplina, Leão, e compaixão, Francisco. Então, é como se eles também estivessem dentro deles sentindo esse medo do esvaziamento, dos fiéis saindo. Então, a escolha de um Papa ligado aos pobres e à América Latina é um grito inconsciente contra a europeização, contra a Europa na igreja, essa centralização das pessoas, eu não vou falar em termos políticos, mas desse domínio, né, dos impérios e da Europa. Então ele está buscando aqui reconquistar fiéis, trazer gente em regiões de crescimento e renovar essa fé. Então é um pontificado de paradoxos sagrados, gente. Leão XIV surge como uma síntese de opostos. Eu vi muito isso. Leão, a força, que representa a força, e Francisco, a humildade. Os Estados Unidos, que é a nação dele, né, de nascença, é o poder global. E o Peru como uma periferia sacra, sagrada. Agostinho como graça versus uma ação social, que seria justiça. Então aqui esse choro na varanda, ele não é sinal de fraqueza, mas um sinal profético. A igreja só renascerá quando abandonar a arrogância e abraçar a humanidade ferida. Então, como Agostinho escreveu, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Então, em 2025, talvez esse descanso comece com um Papa que chora com o mundo, não sobre ele, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho da simbologia da data, tá? Se a gente somar a data 8/5/2025, a gente chega no número 22, um dos números chaves, que representa o arquétipo do divino e a missão do novo Papa com a representação da simbologia desse arquétipo, desse número mestre, né, que é o número chamado de construtor universal, o arquétipo divino. Então, é como se a gente tivesse aqui uma materialização de ideias elevadas. Então, a capacidade de transformar visões espirituais em realidade tangível, tá? Então, a gente está falando de visões espirituais e realidade, ação yang. Então, é a ponte entre o céu e a terra, integração do sagrado com o humano, do idealismo e da ação prática, plenitude e totalidade. Então, dentro da Cabala, o número 22 representa as 22 letras do alfabeto hebraico, simbolizando a completude da criação. E vamos colocar aqui uma conexão, né, com esse título, não, com esse nome escolhido. Então, seria um Papa construtor, que une dois mundos, simbolizando esse nascimento, ele ser americano e essa missão no Peru. Então, é como se essa união acontecesse para reerguer a igreja como um espaço de justiça e misericórdia. E essa vulnerabilidade pública, né, nesse ato dele, ele estar feliz, ele estar ali não entendendo muito o que está acontecendo e entendendo o peso disso tudo, é um ato simbólico de quebrar hierarquias, esse choro, alinhando-se com o número 22, que é um número de transformação estrutural.
Então, além do 22, o 8 de maio também traz, o 8 é o número do infinito, do equilíbrio cósmico e do renascimento. O 5, ele representa a mudança radical, é o meio, é o centro, é a liberdade e a adaptação. Então, um papa com uma missão, como um missionário itinerante, como aquele peregrino que eu já falei. E 2025, somando, é o 9, que é o número da sabedoria, da conclusão de ciclos, do fechamento e do serviço humanitário. Então, nessa equação final do 22 mais um 9, se a gente colocar tudo junto, mas a gente for analisar por partes, como sendo o construtor 22 mais o 9 desse ano, só a simbologia dá 31, e 31, 3 mais 1 dá o 4. E o 4 é estabilidade. Então, são fundamentos sólidos, essa cidade de Deus que Santo Agostinho sempre pregou, e uma ideia de uma igreja renovada em bases éticas, tá? E agora a gente traz um pouquinho a analogia de Santo Agostinho 22. Então, ele seria a graça como essa base, como esse alicerce, o doutor da graça, que via a fé como um dom divino, não uma conquista humana. Não, eu vou lá e eu compro a fé. É uma conquista divina. Então, esse número 22 ressoa muito com essa teologia de Agostinho. Ama e faz o que quiseres, entre aspas. Então, a graça é o alicerce para uma ética universal, um tema que o Papa Leão XIV pode encarnar, um arquétipo que ele pode vestir, assim como ele veste suas duas batinas. Então, essa cidade de Deus versus cidade dos homens. Então, essa missão de construir pontes entre o espiritual e o social e evitando os extremos. A gente está falando do meio, do centro. E vamos fazer uma analogia com a psicologia junguiana, o Tao e o Zen. Então, a sincronicidade do 22. Então, é a coincidência numérica, tá? É um exemplo de sincronicidade, eventos conectados com significado e não por causalidade. Por que eu estou falando dessa confusão, né, de uma coincidência numérica? Porque ele foi, essa eleição, esse papado, ele teve início no dia 8 de maio, em Roma, na Europa, mas eu já estou aqui no dia 9. Então, para mim é dia 9, então por isso que eu coloquei muito a simbologia do 9. Então, todos esses insights vieram para mim no dia 9. Então, são eventos conectados em sincronicidade, tá? Conectados por significado, não por causalidade. E o 22, né, dentro da psicologia do self de Jung, representa o arquétipo do self, a totalidade psíquica que integra opostos, como o Tao, o Yin e o Yang, e no Zen o vazio pleno, que é esse estado desse silêncio interior. Então, o taoísmo e o Rei, né, sugerem com esse número 22 que a igreja deve fluir com as demandas do mundo, não contra elas. E esse momento presente de hoje, do agora, do Zen, que para mim é 9, como eu falei, foi 8. O Papa chorando na varanda é um Quan vivo, é um gesto que transcende palavras e convida à contemplação direta. Então, aqui para a gente terminar isso aqui, então seria um Papa 22, né? É o Leão XIV, mas um Papa que representa esse número 22 e uma igreja do futuro. Vamos assistir. Então, não é só um acaso, gente, é um símbolo de um inconsciente coletivo, clamando por quê? Por uma reforma radical, por uma transformação, né, da igreja, dessa instituição hierárquica, em uma comunidade servidora. E essa união de opostos de integrar a espiritualidade agostiniana com a justiça social, representada pelo Peru, e o diálogo global, que vem da nação que ele nasceu. Então, é uma humildade como revolução. Então, esse choro do Papa é um arquétipo de um novo líder, frágil como todo ser humano e forte como um símbolo. Então, como Jung escreveu, e todo mundo sabe, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
Então, se esse legado de Leão 14 for guiado pelo 22, por essa simbologia desse número, então ele tem uma missão de despertar a igreja para uma fé que não teme a imperfeição, mas abraça como caminho de graça. Então fica aqui a minha reflexão simbólica de tudo isso que a gente viveu, espero que vocês gostem, deixa aqui no comentário o que vocês acham, o que vocês entenderam no que eu falei, o que vocês também estão, né, se vocês também estão nessa conexão para esse novo olhar, para esse olhar desse arquétipo, né, que vai unir todas essas forças que eu falei aqui. Então fica aqui esse vídeo e essa observação, e eu vou colocar também um vídeo falando sobre a simbologia de Santo Agostinho, tá? Com a psicologia analítica e essas filosofias orientais no próximo vídeo. Eu agradeço vocês e até mais.